Agora vamos falar de literatura, sonhos, ficção e fantasia. Afinal, quem nunca imaginou ter poderes para criar o seu próprio super-herói? Desde a infância, ele criava histórias imaginárias povoadas de heróis e vilões, mocinhos e bandidos, sem rosto e sem identidade. O tempo passou e seus heróis não morreram de overdose nem de anonimato. 5 décadas depois, um tal de W-Man saiu do baú das recordações e ganha vida como personagem principal de uma história em quadrinhos. Atual, antenada com a era da internet e alinhada com o que se diz e o que se faz nas redes sociais. W-Man contra a Poderosa Mente é um roteiro que leva à reflexão dos sentimentos humanos confrontados com as delícias e os perigos da inteligência artificial. O Opinião Livre de hoje está começando em ritmo de aventura com Walter Nunes, W-Man e todos os super-heróis invisíveis que habitam o coração de cada um de nós e nos fazem voar para além da realidade. Isso realmente é um prazer, né? Ter você aqui com a gente. Muito obrigada, viu? Obrigado, prazer meu, Silvia. W-Man contra a Poderosa Mente. Esse é o nome de um livro de história em quadrinho. Isso. É isso. Minha primeira experiência, né, vamos mostrar aqui. Nesse ramo, né, eu tenho 2 livros já escritos, né, já publicados, e com a rotina do trabalho. Estava muito exigindo bastante de mim, eu não estava em condições de escrever um livro que... Meus 2 livros têm 400 páginas. E eu comecei a pensar, né, que eu queria voltar, que quando a gente começa a escrever e gosta de escrever, a gente quer não sair desse ramo. Eu trabalho no sistema bancário já há 30 e poucos anos. Você trabalha atualmente no sistema bancário, na área financeira, que é uma coisa, né? Tem uma atividade extremamente intensa, né? Eu chego a comandar 66 mil pessoas diretamente, né? Então, 66 mil pessoas, olha a responsabilidade. Era a atividade que eu tinha até há 6 meses atrás, né? Então eu cuidava, né? Isso me tomava muito tempo, né? Então eu comecei a pensar em uma alternativa de voltar a escrever. E eu tive 2 presentes. A inspiração de escrever o W-Man e também nasceu um filhinho, né? Eu consegui colocar, né, meu terceiro filho, eu consegui colocar esses 2 projetos, né, paralelos, né? Fazer uma homenagem ao meu filho, fazer como você falou, né? Pegar aquele herói antigo, que o herói que a gente acompanha, né, desde pequeno, transformar numa história em quadrinhos, né? E esse é o resultado do W-Man, que é um livro que eu criei, né, com uma característica muito interessante, né? Eu só fiz o roteiro, eu fiz os diálogos, né? E busquei parceiros na internet, já que W-Man é a própria internet. E que interessante. Tanto desenhista, como colorista, como o letrista, são pessoas que eu conheci através da internet e sequer conversei com eles nesse quase 1 ano de trabalho conjunto. Sempre através de e-mails, sempre através de troca de mensagens, né? E a gente conseguiu fazer esse trabalho e colocar aí em produção, né, nesse ano, uma experiência bastante boa para nós, né? Você quer dizer que todo esse trabalho foi feito sem, quer dizer, a parte gráfica, os desenhos, tudo isso foi feito com parceria na internet? Vocês nem precisavam fazer reunião, se encontrar? Não, essa agora é a sua parte. Eu quando fiz o roteiro, né, eu já tinha decidido fazer uma produção independente, né? Então comecei a pesquisar na internet quem seriam os desenhistas, né, e achei um estúdio do Ceará, Ed Benes, né? Ed Benes é um desenhista famoso, inclusive, que desenha para essas editoras internacionais, né? que tem, acho que para Marvel, para DC, e ele tem um estúdio que ele tem profissionais, né? Eles me orientaram que eu poderia escolher alguns profissionais, né, que seriam a pessoa que faz o desenho e a pessoa que colore, né, não necessariamente é o mesmo. Nossa, que legal. Eles me mandaram alguns rascunhos, alguns trabalhos, eu escolhi as pessoas, nós abrimos uma pasta, um Dropbox na internet e um grupo no Messenger e começamos a conversar, e tudo isso surgiu. E, sem mentira nenhuma, eu nunca conversei com os 3. Né? Mas nem quando o trabalho ficou pronto? Nem quando só olha, por gente, mensagem, ficou pronto, vamos reunir, né? Não, na fase da produção, né? Nunca chegamos a ter... Não foi necessário, porque a gente trocava mensagem, trocava arquivos, né? E é um trabalho muito gratificante, né? Porque, ao contrário do livro, a história em quadrinhos, você vê a história nascendo,
né? Todo dia que você troca, ele mandava um rascunho, você conseguia ver se você tinha passado, o autor tinha passado para a pessoa o que ele queria, né? E é um processo muito gratificante, eu me diverti muito, né? Eu com aquelas rotinas de trabalho, 13 horas por dia, consegui, não via a hora de chegar o arquivo ou a mensagem, eu coloquei uma pasta lá com a nova folha, com um novo desenho, e eu entrava e me diverti bastante. Eu acho que talvez o primeiro benefício do livro. Eu me diverti bastante nesses quase um ano que a gente produziu. Que é a função, né, das coisas. O bacana é isso, você se divertir. Ô Walter, mas como surgiu a ideia do W-Man, de você, e a história em si? Conta um pouquinho pra gente. É isso que você falou mesmo. A gente tem, né, desde criança, né, a gente tem assim os 4 grandes super-heróis, né? É o Super-Homem, o Batman, o Homem-Aranha, o Capitão América. Que são atualíssimos, são atualíssimos, não saem, né? E são talvez os realmente que vão ser eternos, né? Os que nascem aí, que acabam não tendo muito espaço, tem um espaço momentâneo, mas não conseguem comparar com esses 4 que eu falei. Então comecei a pensar numa possibilidade de fazer uma coisa mais moderna, a modernizar esses personagens, embora eles, principalmente o Homem de Aço, conseguiu se modernizar, mas queria uma coisa mais moderna. E lembrei que hoje o moderno é a internet, né? Sim. Então o meu personagem é a própria internet. Como assim? É uma história de 2 nerds, né? Dois nerds, dois meninos que estudam muito, né? Isso, né? Que criaram um programa que ficou inteligente. E esse programa, ao se evoluir, dominou toda a internet. Ele entra em todos os computadores e ele entra em todos os arquivos da internet. E no passo seguinte foi construir um corpo para esse programa, né? O programa chama ARPA, né? Até que é uma homenagem ao primeiro rede de internet, era a ARPANET, né? Por isso que o personagem chama ARPA. O programa. Tudo pensado, né? E os próprios nomes, né? O Tim, o nome do Tim é o criador do conceito de internet, né? Todos têm homenagem. Esse personagem, então, esses 2 nerds começaram a construir um corpo, né? E um dos personagens, ele queria impressionar uma garota da escola, né? E também vivenciavam, porque a história se passa em Nova York, um momento de Nova York de muita violência. O outro amigo sugere, por que você não faz, ao invés de fazer um corpo para a ARPA, faz um super-herói, porque a tecnologia nós temos, né? E ele cria, então, ao invés de um corpo feminino para a ARPA, para a internet, né, ele cria uma figura de um super-herói que vai combater o crime em Nova York, né? Tem até uma curiosidade, né? O nome, porque o nome W-Man, né? Isso. Porque se você olhar o logotipo, são 3 Ws sobrepostos. WWW. Ok? Então, e por que o Man, né? Esse programa, ele se considerava como uma mulher. Eu acho até que a internet é uma mulher. Eles se consideravam... Você acha que a internet é uma mulher? Eu também acho. Pelo jeito, pelo conhecimento, sabe de tudo. Olha, isso é uma homenagem. Conhece todos os assuntos. Adorei. Né? Internet é mulher. Então, ela não se conformou, esse programa não se conformou de ter um corpo masculino. Tá? Então, ela cria o logotipo, né? Se você pegar o logotipo, tá? W-O-Man. Ou seja, ela deixou a marca dela, woman. Homem em inglês, de inglês. Então o logotipo faz esse jogo. De novo, esse jogo de www, são os 3 W da internet. Então é o W, aqui ó, www, que no caso seria da internet. Aqui tem em vez de tracinho, ela colocou um O bem pequeno. Um O bem pequeno para ficar woman. E ela deu o nome ao personagem, criou o logotipo, mas deixou a sua marquinha. Por isso que eu falo que ela é mulher. Deixou a sua marquinha. Nossa, as mulheres estão tomando conta até da história em quadrinhos, né? Da internet. O personagem ele tem uma característica também diferente, né? Porque esses personagens que a gente citou, eles têm um único perfil, né? O Super-Homem é bonzinho, o Batman tem todos os problemas dele. O W-Man ele tem tripla personalidade. Porque como ele é um robô, que ele é administrado ou pela própria ARPA, que é o computador, quando ele assim assume, ele tem um jeito feminino de internet, né, bastante expansivo. Quando ele é controlado pelo Tim, que é um dos garotos, ele é bem introvertido, bem sério. E quando ele é controlado pelo outro, ele é todo também
um garoto, embora sendo nerd, ele tem um paquerador, etc. Então, ele assume a personalidade de quem está controlando no momento. Isso. Então ele tem tripla personalidade, também dá uma característica diferenciada a ele. Que sensacional. Agora, Contrapoderosamente também tem a ver, porque isso, porque aí eu fiz um paralelo, né, entre a mente eletrônica, a mente da internet, né, contra a mente humana, né? Só que a mente humana, obviamente, é do lado do mal, aí não necessariamente faço isso, mas é a batalha entre a inteligência artificial versus a inteligência humana, né, numa disputa ocorrida em Nova York. Até que ponto você teve que pesquisar sobre inteligência emocional para chegar nesse resultado? Eu até já li alguns livros de inteligência emocional, né, mas eu não tive essa preocupação, não. Acho que foi uma questão mais de me divertir mesmo, né? Até usei conhecimentos anteriores, mas uma preocupação de me divertir, de criar um personagem moderno, de buscar ter, né, uma possibilidade desses nerds que vivenciam os super-heróis, né? Eles são os próprios super-heróis, eles comandam os próprios super-heróis da história. Esse foi o meu objetivo, né? Então, eu não tenho pretensão de entrar, de fazer grandes já nos livros até tenho, mas na história foi uma coisa mais leve, né? Que eu quis posicionar o personagem nesse campo do lúdico e dos super-heróis, que agora, eu acho que é um universo bastante interessante. Dessa história em quadrinho em si, eu achei sensacional, porque você também resgata, né, esse lado da história em quadrinhos. Seu filho curtiu? É bacana você colocar a história com imagem? Eu tenho 3 filhos, né? Os 2 maiores curtiram. O pequenininho, que é homenageado, ele ainda não tem tem 1 ano e pouco, né? Então ele não tem ainda o perfil. Mas eu tenho certeza que ele, como pai, vai gostar muito da história, né? E eu pretendo, com ele, né, assistir os filmes dos super-heróis que nós citamos já e também ler para ele essa historinha assim que ele tiver uma compreensão um pouco maior. E como que faz para conseguir esse livro aqui? Eu fiz uma produção independente, né, e eu criei um site. Veja que é tudo pela internet, né? Eu achei os parceiros pela internet. Super atual, Walter. Fiz o registro do direito autoral pela internet, fiz o registro no ISBN, né, na internet, e também criei um site para venda. É um site que eu chamo de popularte.com.br. Por que popularte.com.br? Porque a minha ideia, inclusive, é que pessoas que fazem, que nem eu, né, a literatura como uma alternativa, tem um canal de divulgação dos seus livros. A gente vai fazer a venda. A ideia é fazer a venda apenas de livros autografados. A pessoa faz uma encomenda nesse livro e no caso, no meu livro, eu mesmo mando pelo correio, e aquela pessoa que se interessar para ter a sua obra também divulgada, fazer também através desse site, popularte.com.br. Quer dizer que se quiser, por exemplo, se eu quiser conseguir o W-Man ou Woman, é só eu entrar no site, a gente já colocou o serviço na tela, e aí já vem autografado por você, é isso? Perfeito. Já está funcionando, está tudo em ordem. Está funcionando. E tem outros livros também, tá? O Walter Nunes, esse aqui é o mais recente, tem outros livros importantes que a gente vai falar no outro bloco, tá bom? Podemos? Ok. Então, rápido intervalo e a gente volta já já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com o escritor Walter Nunes. Falamos sobre a internet, sobre a evolução com o W-Man, Contrapoderosamente. Mas antes de chegar a essa obra totalmente feita pela internet, você já começou lá atrás com 2 livros, olha, enormes. Vamos falar do primeiro livro, Reevolução. Aliás, deixa eu só ver, só esse comecinho, ó. Que fantástico. A humanidade não precisa de mais uma revolução. O certo seria dizer que ela necessita reevoluir. Fantástico. Fala um pouquinho dele. Essa é uma frase, inclusive, de um dos personagens, né? Que quando eu comecei a estruturar esse livro, né, eu queria... como se muda o mundo? Foi a minha primeira pergunta. Né? Como a gente poderia mudar o mundo, né? E aí eu comecei nas pesquisas, fiz muitas pesquisas para escrever esse livro.
e deu a ideia de que isso tinha duas alternativas, ou fazer através de movimentos revolucionários, ou fazer através da conscientização das pessoas como um todo. E criei um paralelo, né? São dois personagens, são estudantes, né? Que têm os seus universos construídos nessa mentalidade, um grupo revolucionário, outro grupo mais no sentido da conscientização, e esses grupos são ligados porque uma das personagens revolucionárias é namorada do principal líder do movimento evolutivo. E faço um paralelo dessas revoluções, um pouco da Revolução Cubana, um pouco da atuação de Gandhi, e vou construindo um cenário num país onde um ditador, um presidente ditador que conquistou o poder através da revolução, foi até eleito depois, mas faz de tudo para se manter no poder. Um cenário muito comum na América Latina, né? Então ele faz essa construção. A frase que você citou é a frase do personagem que diz, né, que o mundo precisa, né, parar de fazer revoluções e buscar uma revolução. Ele precisa evoluir de verdade, mas eu quis fazer um jogo de palavras e criar um neologismo de reevoluir, né, ao invés de revolucionar, né, no sentido literal da palavra, através de armas, etc. Então toda a história vai em cima desse contexto, né, com ações de guerrilha e com ações de conscientização. Esse livro é de 2008, estava surgindo, né, as redes sociais. E não, sim, o escritor é o meu primeiro livro, mas estava surgindo o movimento de redes sociais. E eu usei muito o movimento de redes sociais para construir o caminho alternativo da conscientização da população. Tá, que isso, há 10 anos atrás, já era o caminho, e hoje os grandes movimentos sociais eles são feitos através das redes sociais, né? Então uma conscientização diferente que a gente precisa evoluir, não ficar aí fazendo revoluções. Essas revoluções, elas têm um ônus muito grande de perdas de vida, etc. E geralmente o governo que assume através de uma revolução, né, ele acaba tendo contornos autoritários e não num contorno e começa a se defender, né? Um processo evolutivo, né, e eu desenho isso no livro, é um processo onde as pessoas não precisam defender o governo, e sim defender um conceito que eles tiveram a concepção e atraíram a maioria da população, né? Nessa capa, eu vejo que são grandes líderes, né, que você coloca. Então, tem, vamos lá, citando alguns aqui. Martin Luther King, o Che Guevara, o próprio Fidel, né, a Mãe Teresa de Calcutá, o Bin Laden, acho que tem Jesus ali, tá? São os personagens que são citados, né? Porque o livro, embora seja uma ficção, ele traz muito de elementos históricos, né, das revoluções e dos movimentos evolutivos, né, citações desses grandes líderes, né. Ele, além de ser ficcional, ele é uma viagem, né, a esses movimentos que eu citei, né. Você pesquisou, no caso, são grandes líderes, você procurou, primeiro você deve ter estudado todos eles, né? Todo, né? Você leu todos eles, né? Mas o que esses grandes líderes de verdade têm em comum nessa evolução que você fala? Olha, eu não vejo em comum, porque eu acho que são dois grupos extremamente separados, né? O grupo revolucionário, né, ele defende uma causa, né, só que essa causa é absoluta, né? O próprio Fidel, né, Fidel Castro, né, ele tinha lá uma oposição grande aos Estados Unidos, né, e a opressão do povo cubano pelos Estados Unidos da época, né. Então ele tinha isso como fixação para derrubar. O objetivo dele era derrubar aquilo e construir uma nova nação, né. Sim. O resultado foi, né, eles acabaram conseguindo chegar no poder com um grupo pequeno de pessoas, né, e atingir os seus objetivos. Já, por exemplo, Gandhi, né, embora tenha até um objetivo parecido, né, de tirar, né, a Índia sobre o vínculo da Inglaterra, né, ele era muito mais construtivista, né, de fazer a construção do povo indiano, né, de conquistar o seu espaço. Então, embora pareçam coisas distintas, né, são elementos diferenciados, são defesas diferenciadas, né, e depois a consequência também ele é diferenciada.
Todos têm aí uma grande liderança, o ponto comum é a liderança, né? São todos grandes líderes, né? Que praticamente com a sua figura, com o seu discurso e com a sua atuação, eles transformaram os seus países, né? Sim. Para transformar um país ou para transformar o mundo, né, nós vamos precisar de grandes líderes. Ai, né? mas eu acho que os grandes líderes já acabaram. Mas nós não podemos. Mas esse tem Está tudo aqui os grandes líderes ou vai nascer grandes líderes ainda? Não, o grande líder no sentido da inspiração. Não necessariamente de depender do salvador da pátria. Né? Até o livro fala que nós não precisamos mais de salvadores da pátria, porque os salvadores da pátria, eles flutuam muito em que pátria que defendem. Né? Então, nós precisamos de conscientizar, mas a conscientização, ela passa pela mobilização das pessoas. Mobilizar em grupo é muito mais difícil se você tivesse algumas lideranças com o mesmo foco. Eu acredito que é possível, né? E a internet, né, que a gente já falou há pouco, né, e também as redes sociais, elas vão cada vez mais dando espaço para que, não lideranças no sentido dessas grandes pessoas, mas lideranças de conceitos e de ideias, né, assumam um pouco mais o espaço de lideranças pessoais. E isso é um processo que está em andamento, mas eu acho que vai demorar um pouquinho ainda, né, embora eu acho que o mundo como um todo já está meio que saturado, né, da situação. Né. Hoje você vê, as ditaduras, elas não se resistem mais, né, elas têm muita dificuldade de se resistir pela influência da informação e vão contra a informação. Né. É uma luta de gato e rato para a população buscando informação e o líder tentando restringir a informação a essas pessoas. Né? Mas algumas lideranças ainda vão ser necessárias, eu acho que para o próximo espaço de curto tempo. No futuro, acho que a coletividade ela vai assumir esse papel de liderança, que a gente vai precisar menos de líderes pessoais. Vai vencer com certeza. Outro grande livro aqui é A Ilusão da Cruz. Aí você parte para um outro trabalho mais específico em relação à religião. Isso. Eu saio das revoluções e vou para a história das religiões. Né? A minha intenção inicial era... Eu li um livro que me impressionou bastante, chama Curso em Milagres. Né? É um livro onde dá uma nova concepção da mensagem de Jesus. Né? Uma mensagem de que tanto Deus como a filiação, né? Eles são unidos, né? E essa filiação, ela acaba tendo uma percepção de que está separado de Deus e ela que cria esse universo finito, esse universo temporal, esse universo imperfeito. Né? E isso, segundo o Conselho, seria uma releitura da mensagem de Jesus. Né? Então, comecei a pensar nessa ideia e criei uma história onde eu tenho condições de recriar a história de Jesus. Né? Criei uma história futurista, onde dois jovens também... Acho legal você falar, né? Cada um... Dois jovens, né, no futuro conseguem fazer uma máquina do tempo. Né? Essa máquina do tempo possibilitaria eles voltarem no tempo. Né? Um até dos personagens ele é contra essa pessoa voltar no tempo, porque ele acha que o risco é grande de ter algum colapso no universo. Mas ele é convencido porque o outro jovem tem uma perda dos seus pais e ele quer voltar no tempo para salvar os seus pais, né, que ele tinha a possibilidade de salvar. Só que esse colega não deixa que ele volte, né, mas permite que ele volte para um outro momento, né, porque ele fica obcecado em tentar voltar para salvar os pais deles no momento presente. Né, um dos criadores não deixa isso acontecer, mas permite que ele volte para um tempo. E ele escolhe voltar para a época de Jesus Cristo, para saber se Jesus realmente existiu ou não existiu. Ele é judeu, né? Ele queria saber se o povo judeu tinha cometido o maior erro da sua história de ter renegado o Messias, que as próprias escrituras judaicas permitem. Esse personagem faz um único erro. Ele muda um fato da história de Jesus e desencadeia toda uma consequência futura. Né? Que quando ele vai para lá, como as histórias são feitas em dois momentos, o cristianismo deixa de existir, né? Porque ele alterou um único fato. O menino que ficou aqui, o primeiro personagem que ficou no tempo presente, né, que é 2046, ele fala, aconteceu alguma coisa, eu vou ter que voltar lá. Porque não pode prejudicar o futuro. Vou voltar lá para reverter essa história. E aí o que acontece? Ele volta para uma época que ele sabia que o amigo estava, que é o ano de 2046, o ano de 46 na era cristã, na era comum.
Só que nessa época não tinha mais Jesus, porque Jesus foi até o dia 33. Então eles precisam recriar a história de Jesus, e esse menino recria a história de Jesus e reconta com aquele conceito do curso em milagres. Eu fiquei encantada com a ideia, eu acho que, inclusive, isso aqui tinha que virar filme, porque é sensacional a sua ideia. Você, independente de escrever, você tem uma coisa de roteiro mesmo, né? Você já prepara meio que um roteiro. Como é que isso surgiu na sua vida dentro, né, desse teu universo financeiro, tantas pessoas que dependem muitas vezes das suas decisões? Você foi se inspirar nos líderes, você foi se inspirar, você é um pesquisador para tentar melhorar como ser humano, até como líder? Eu fiz comunicação, né? Eu quando teu irmão, que era jornalista, um irmão que me inspirou bastante, né, o Nelson Nunes, eu me inspirei nele e comecei a fazer jornalismo, mas no ano que eu acabei a faculdade, eu entrei no sistema bancário e fui criando carreira, né, até chegar a ser dirigente dessa instituição. Então isso me afastou um pouco. Mas eu sou um sonhador, né? Eu acho que todo escritor, ele é sonhador, né? Então ele tinha... Não, mas aqui no caso é pesquisador várias mesmo ideias, também. né? E o sistema bancário me deu isso, me deu disciplina, né, de buscar e ter acabativa e ter a disciplina de concluir um trabalho, que um trabalho desse, né, eu trabalhando 10, 12 horas por dia, tendo que fazer pesquisas, tendo que fazer... Eu já tinha... No meu primeiro casamento eu tinha filhos, né? Então, se chegar em casa 10 horas da noite, 9 horas da noite, né, centrar e fazer pesquisa, você tem que ter uma disciplina muito grande, né? Então, eu juntei esse lado sonhador, que sempre fui, né, de idealizador, e com essa disciplina que o sistema bancário me deu, né, para possibilitar fazer 2 livros de quase 500 páginas cada um, né? Quanto tempo demorou? Dá um ano e meio escrevendo, depois entra a fase de revisão, né? Dá 2 anos para fazer uma obra como essa. E com tudo que você tinha que fazer, você tinha a disciplina de chegar em casa e reservar quanto tempo para o Walter escritor? Hora e pouco, todo dia. E quando você se anima com algum texto, né, aí você acaba indo até mais tarde na madrugada, né? Então, ele é prazeroso, né? Quem gosta de escrever vai sentir, sabe que é prazeroso escrever, né? Você chega numa parte, por exemplo, da metade do livro para frente, né? Pelo menos para mim acontece isso. Com a metade eu já criei tudo que tinha que criar, aí vira uma tarefa, aí já fica mais pesado, porque a fase criativa deixou um pouco de existir, é uma fase mais laboral de colocar o texto no papel, né? Mas a primeira fase é uma fase muito, muito gostosa. Então você se perde no horário. Né? Você se perde no horário. Aí você viaja na sua própria... Viajo. Né? Olha, e esses livros todos estão, então, nesse próprio site. Vamos repetir. Popularte.com.br. Né? Qualquer autor que quiser também colocar e divulgar seu livro lá, está à disposição lá. É um trabalho de comunidade, coletividade, né? Não é uma coisa que eu viso lucro, assim, propiciar o canal para colegas como eu, que é muito difícil você conseguir espaço, se eu vim em grandes livrarias, né? As grandes editoras, elas dominam aquelas bancadas, né? Então você tem, quando você lança um livro, você tem um momento de divulgação que ele tem muita repercussão no seu círculo, ou eventualmente com alguma divulgação de mídia, mas depois há uma tendência de cair, né? Então, para isso eu criei um selo para ajudar os colegas que têm inspiração, disciplina e colocar os seus livros no ar. Muito bem. Muito obrigada, viu? Foi um prazer entrevistar você. Prazer foi meu. Muito obrigada. Nossa opinião, o livro de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.